Graças a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, evangelista Elias Santos. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para estar recebendo os novos envios deste canal que existe para a glória de Deus e para a divulgação do sacrossanto Evangelho de Jesus Cristo. Mateus capítulo 18, vamos meditar numa palavra, capítulo 18 de Mateus, versículo 6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha ou uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo! Por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Primeira verdade que nós vamos absorver dessa palavra que Jesus foi quem falou, ele disse, ai do mundo. Entre tantos ais que existe nos evangelhos sinópticos ditos por Jesus, este ai está de forma diferente, porque ele disse ai do mundo por causa dos escândalos. E o que isso está, que mensagem Jesus queria nos advertir com isso? Que escândalo é coisa do mundo. Olha só que coisa incrível, foi Jesus quem disse, escândalo é uma característica do mundo, é uma prática do mundo. O mundo é escandaloso. O crente não, o crente é moderado. O crente é equilibrado. Nós vamos ver que no Antigo Testamento o profeta Isaías disse que Judá estava como um bêbado na sua presença. E agora nós vamos ver 1 Pedro 5,8, o apóstolo Pedro dizendo, sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramindo como leão, buscando quem possa tragar. Por que ele diz sede sóbrios? O que é ser sóbrio? Qual é o antônimo de sóbrio? É ébrio. Ou seja, ébrio é uma pessoa que não tem equilíbrio, como um bêbado que anda cambaleando. Sóbrio é uma pessoa que tem um foco. Sóbrio é uma pessoa que que consegue normalmente andar em linha reta, que tem firmeza nos passos. O que é bem oposto no que diz respeito a uma pessoa que está sob efeito de bebida alcoólica ou qualquer outra substância alucinógena. Então o escândalo é uma característica do mundo. Mas agora existiria uma grande possibilidade, essa possibilidade que foi advertido os cristãos da época de Paulo, da época dos apóstolos, Jesus também advertiu, onde o apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não sejam conformados, vocês não cabem na mesma forma que o mundo é moldado. Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, porque assim vocês vão experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é só para aqueles que não se conformam com o mundo, que não são igual ao mundo. Você pode não ter um carro zero, você pode não ter uma casa, uma mansão, onde esse cristianismo que é pregado na atualidade, que as pessoas vão para a igreja e, pastor, eu quero dar meu testemunho, eu não tinha casa, eu morava lá na favela, eu morava num barraco, agora eu tenho uma cobertura na praia. E as pessoas julgam que isso é bênção de Deus. Deus pode dar qualquer coisa, mas é tudo secundário, é tudo brinde. O principal que Deus quer dar para nós, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o crente é a salvação. Jesus disse, eu irei ao Pai e voltarei novamente a fim de que onde eu estiver, vós estejais também.
E Paulo escreveu aos Tessalonicenses capítulo 4, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Deus quer que você e eu seja santo. Deus quer que você e eu seja salvo. Deus quer que você e eu vá para o céu para desfrutar das moradas que Jesus foi preparar lugar. Então escândalo é uma qualidade do mundano, do ímpio. Ai do mundo por causa dos escândalos. E no versículo 6 ele diz, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor seria que eles se pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse no mar. Se submergisse na profundeza do mar era melhor do que servir de tropeço para um desses pequeninos. Na Bíblia hebraica, o termo usado para pedra de tropeço é um termo chamado mikshal. Esse termo ele é citado na Septuaginta como escandalon, palavra de originária grega. E essa palavra grega, traduzida para o português, que quer dizer escandalo, tem origem no termo grego da Septuaginta escandalon, que por sua vez tem a sua origem no termo hebraico mikshal. O termo escandalon do grego, ele tem um significado muito diferente ao que normalmente é usado hoje, que é atribuído para a palavra escândalo. O substantivo grego escandalon, ou escandalon, também está associado a um verbo grego escandalizo, trazido para o português escandalizar. E olha qual é que é o significado dessa palavra, trazida lá, passando pelo grego, pelo hebraico, pelo grego, chegando no português. Qual é que é o sentido original da palavra escândalo? A palavra escândalo vem trazendo esse sentido original para nós hoje, que é bem oposto de que muitas pessoas entendem. Que quer dizer fazer alguém tropeçar, ou induzir alguém a pecar. Então vai ter muitas pessoas, meus queridos, no dia do juízo final, que vão ser condenadas por Deus. Mulheres que vão ter a infelicidade de ver, quem sabe, dezenas, ou em algumas ocasiões centenas, essas mulheres que estão na mídia, por exemplo, centenas, quem sabe milhares de homens que estão indo para o inferno. E quem sabe Deus vai dizer para elas assim, sabe por que aqueles homens estão indo para o inferno? Porque eles olhavam para ti como um instrumento sexual, um instrumento de cobiça. O teu corpo era visto por eles como um monumento sexual, um instrumento sexual, um objeto de cobiça. Imagina as pessoas serem condenadas porque está mandando outros para o inferno pelo fato de provocar a cobiça neles. É por isso que a Bíblia fala sobre a lascívia. A lascívia é uma obra da carne. A lascívia é o ato de tentar atrair a atenção do sexo oposto, normalmente de forma desenfreada. Portanto, você que vai ouvir este vídeo, você, o crente do nada a ver, o crente que diz que pode tudo, que Deus só quer o coração, que Deus só está olhando para o coração e o corpo, o inferno, pode fazer o que quer. É como a nossa esposa, por exemplo. Eu tenho a minha esposa. E para mim conquistar ela, quando eu conheci ela, eu tive que conquistar o coração dela, mas no momento em que o matrimônio ali, no momento que a gente passou para o casamento, no momento que o matrimônio aconteceu, eu passei a ter posse do corpo dela também. Eu conquistei o coração para depois ganhar o corpo. Agora imagina o diabo chegar para mim e perguntar: Elias, tu me empresta a tua esposa para ir para o motel? Imagina alguém no mundo chegar em mim: tu me empresta a tua esposa para levar ela para o motel comigo? Eu vou dizer que não, e essa pessoa vai dizer para mim:
mas tu não conquistou o coração dela, eu quero só o corpo. Deixa eu levar só o corpo. Mas não. Eu conquistei o coração, mas o corpo também é meu. Glória a Deus. Quando Jesus, várias vezes que os escritores, inspirados pelo Espírito Santo da Bíblia Sagrada, se direcionaram ao relacionamento entre Cristo e a igreja, eles usaram a figura de um casal aqui da terra. O casamento, o marido e a mulher, o esposo e a esposa, como fez Salomão. Como está registrado lá o livro de Cantares, um livro totalmente espiritual, que muitos têm como um livro de romance e usam de forma errônea e carnal, mas é um livro totalmente espiritual, porque é uma alusão ao relacionamento de Cristo com a igreja, mostrando o relacionamento de Salomão com a sunamita. Então, o meu e teu corpo não é para ser usado como instrumento de cobiça. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 6, versículo 24, por ali, se não me engano. Ele disse: não apresenteis os vossos corpos como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os seus membros como instrumentos de equidade. Por quê? Porque o corpo do crente ele deve ser para louvar a Deus. O corpo do crente não é para sair se expondo por aí, tanto a mulher como do homem. Porque hoje o homem está ficando mais sensual do que as mulheres. Os homens estão ficando todos apertadinhos. Tem homem tirando sobrancelha. Estão desenhando a barbinha. Estão passando coisinha no rosto ali para ficar todo lisinho, para ficar todo brilhosinho o rosto. E o pior é que as mulheres gostam disso. O que é isso? É o espírito do anticristo agindo no mundo. Lascívia, sensualidade. Mas agora, Jesus disse, bem claro, ai do mundo, isso é coisa do mundo. Eu entendo que a pior coisa que pode existir é quando uma igreja torna-se mundanizada. Cada vez que uma igreja começa a se conformar com as coisas do mundo e começa a trazer coisas do mundo para dentro da igreja para atrair o mundo, ela atrai o mundo. Mas tem uma coisa, a igreja fica cheia de pessoas mundanas, a igreja fica mundanizada e ninguém vai ser salvo. E ninguém é salvo, porque ali o que está sendo usado não é o evangelho, são métodos da terra, são métodos mundanos para atrair mundanos. Charles Spurgeon disse o seguinte, que haveria um tempo aonde os pastores seriam como lobos entretendo bodes. E eu pergunto, será que já não chegou esse tempo? Nós vimos aí, se você acessar no YouTube, você vai ver pessoas aí, pregadores, pseudos pastores, que pregam e as pessoas deitam de dar risada, se rolam no chão rindo. A igreja torna-se um circo. Eu costumo dizer que os circos deveriam colocar as igrejas, a maioria das igrejas da atualidade, na justiça, requerendo os seus direitos, porque elas estão tomando os profissionais do circo e transformando em pastores. É apenas uma metáfora que eu estou falando para abordar esse assunto, mas é isso que está acontecendo. E as pessoas, o que elas estão fazendo? Os crentes, infelizmente os crentes estão fazendo isso, estão copiando o mundo, eles estão escandalizando. Quando Jesus disse, qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creia em mim, ele está falando daquela pessoa que está vindo para o evangelho, aquela pessoa que está vindo para a verdade, que ainda é incauto, que ainda não conhece a verdade, que ainda ela já tem a semente do Espírito, mas ela está querendo aprender, ela está com sede. E muitas vezes aquela pessoa lê a Bíblia, e o Espírito de Deus muitas vezes revela para esse novo convertido que ele tem que ser santo,
que ele não vai mais agora andar sem camisa, de regata, de bermudão, que ele não vai mais agora ir lá jogar bola, correr atrás de um couro seco, que agora ele não vai mais estar no meio da jogatina, no meio da lambanceira, que ele não vai mais estar no meio da gíria, dos palavrão. E quando ele chega diante de alguns teólogos da atualidade, corrompidos, que ensinam uma teologia corrompida também, que não é a teologia bíblica, eles dizem, não, está equivocado. Não é bem assim. Deus quer o teu coração apenas. Isso aí não importa, o que vale é o teu coração. O teu corpo não quer dizer, o teu corpo vai ir para a terra, vai ser comida de bicho, não vale nada. Jesus disse, ai daquele. Melhor, ele disse, ai do mundo. Mas ele também disse, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos era melhor que nem houvesse nascido, digo nas minhas palavras. Era melhor que pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse na profundeza do mar. Era melhor que se suicidasse. Sabe o que é que nós entendemos com isso? Que mais vale um suicídio do que uma pessoa ter que olhar no dia do grande trono branco, aleluia, olhar na face do Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, e esse falso profeta agora está na frente do Cordeiro de Deus, e ele vai ter que confessar, eu coloquei pedra de escândalo naquele que estava caminhando, naquele que estava entrando pela porta estreita, naquele que estava andando pelo caminho da salvação, da santificação, da renúncia, eu disse para ele que não precisava tudo aquilo. Melhor é que se suicidasse, disse Jesus, do que ter que encarar a ira de um juiz, que haverá de julgar as nações com o cetro de equidade. E Malaquias disse que ninguém poderá subsistir diante dele. Então você que está pregando um falso evangelho, você que está pregando um evangelho ganancioso, você que está pervertendo os direitos da viúva, você que está arrancando dinheiro do povo, você que prega por dinheiro, você que fala por dinheiro, ensina por dinheiro, o seu ministério é baseado em conquistas humanas terrenais, você não quer perder membresia por causa da verdade, então você começa a maquiar as coisas, começa a diluir o evangelho, você estará diante do juízo de Deus, diante do trono branco, diante do juiz de toda a terra, e não haverá argumentos, aleluia, para te defender, não vai ter ninguém para te defender, você vai estar diante de um acusador que é Satanás, e diante de um juiz que é Deus. Esteja apercebido, porque Deus trará à tona todas as coisas. Deus abençoe, grande abraço, espero que essa palavra sirva de edificação para todos aqueles que verem. Paz do Senhor.